A paz do Senhor, aqui quem vos fala é a missionária Julie. Hoje é dia 26/12/2023, terça-feira. Faltam 5 dias para o ano acabar, mas nós cremos que Deus é bondoso, que Jesus é misericordioso. Hoje Deus ministrou cura comigo, cura do corpo, cura da alma. E nós estamos aqui mais um dia, mais uma noite, para orar, para agradecer, para clamar ao Senhor e dizer que Ele é bom, como esse fundo musical. Em todo tempo Tu é tão bom para nós, Senhor. Todo fôlego que eu tenho, eu cantarei da bondade de Deus. A palavra diz em Salmos: provai e vede como o Senhor é bom. Salmos 34. E esse fundo musical fala da bondade de Deus. Até aqui nos sustentou o Senhor. Até aqui a mão dele esteve conosco. Até aqui ele nos ergueu. Inúmeras vezes que nós caímos durante esse ano, inúmeras vezes que a gente tropeçou, inúmeras vezes que a gente se desesperou, se desanimou, se alegrou, se regozijou na presença dele, porque onde há a presença de Deus, até a tristeza tem que saltar de alegria, porque o reino de Deus é paz, é alegria e é justiça. E nós nos alegramos por tudo que Ele faz, por tudo que Ele é. As lutas são muitas, são inúmeras batalhas. O inimigo ele nos cerca de todos os lados, mas a vitória continua sendo do povo de Deus. A vitória ainda continua sendo da igreja. O inferno não prevalecerá contra a igreja. Se levanta assírio, se levanta egípcio, se levanta Nabucodonosor, se levanta gigante, enfermidade, problema, escassez. Mas em todo tempo a bondade do Senhor nos cerca. O amor dele, a benevolência dele, a bondade de Deus nos cerca. E não há nada melhor e maior do que viver diante de um Deus tão bondoso, tão misericordioso, tão perdoador. Ele nos perdoa, a gente sendo infiel. Ele é bom, Ele é justo, Ele é fiel, e a gente continua sendo pecador, injusto, infiel. A gente pensa que ama a Deus, mas na verdade nosso amor é tão pequenininho. Nós somos tão pequenos, tão pequeninos, diante de um Deus grande, diante de um Deus bom, de um Deus verdadeiro, justo, porque Ele é a própria justiça, Ele é o próprio amor. Deus de tanto amou o mundo, que deu seu Filho. O que Deus nos negaria se Ele não poupou o Filho dele? Não negou o Filho dele. Imagina a gente dar um filho nosso para alguém bom. Imagina para os pecadores, para os perversos, para os piores. Só Deus pode fazer algo tão grandioso, tão poderoso quanto isso. E eu só posso agradecer esse Deus. Só posso agradecer a bondade, a misericórdia, a graça que me alcançou. O Filho dele amoroso, esse Filho de amor, esse Filho de bondade, esse presente que Ele nos deu. Ontem nós estávamos, agradecendo pela luz do mundo que é Cristo, porque Ele dissipou toda a treva, Ele dissipou toda a maldade. Ele se transformou em maldição por nós. Ele foi o castigo que nos trouxe a paz. Porque Ele foi castigado, nós tivemos a oportunidade
de desfrutar essa paz. E não permita que ninguém tire a tua paz, porque Deus nos deu a paz. O seu Filho é a paz. Não permita que ninguém tenha domínio da tua paz. Não permita, não abra mão da tua paz por nada. Porque a gente precisa saber controlar, se dominar. Senão a gente entrega a nossa paz, o controle da nossa paz a qualquer um. A qualquer um que tenta nos tirar do sério. A qualquer um que tenta nos atormentar, nos perturbar. Alguém que tenta nos menosprezar, nos humilhar. Mas quando a gente domina o nosso coração, quando a gente está com o nosso coração em Deus, ninguém tira a nossa paz. Porque nós dominamos os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos são dominados. Porque se a gente não dominar eles, alguém vai tomar o controle. Porque qualquer coisa que fizerem e a gente perder o controle, acabou. Acabou a nossa paz. Então não permita que ninguém tire a tua paz. Jesus, quando ele disse: eis que vem o Consolador. Eu fui para que viesse o Consolador, o Espírito Santo. E ele vai estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia! Pai Santo, fiel e justo, perdoa nossos pecados, Pai. Somos tão pecadores, tão falhos, tão dependentes de Ti, Senhor. Que a Tua graça, a Tua misericórdia nos alcance nessa noite, Senhor. Que possamos ter um sono do justo, Senhor. Que possamos estar na Tua presença em todo o tempo, Pai. Que a gente possa perder tudo, mas não perca a Tua presença. Presença santa, presença que Saul rejeitou, mas Davi não. Davi disse: tira tudo de mim, mas não me tire a Tua presença. Moisés disse para Deus: se Tu não for comigo e com o povo, eu não irei. Então Moisés, ele não queria a presença só para ele, mas ele queria a presença para o povo de Deus também. Então peça a presença de Deus não só para você, mas para a tua família, para a tua parentela, para os teus amigos, para a tua igreja, para as pessoas que estão no teu trabalho, que precisam conhecer esse Deus. Que todo aquele que conhece Jesus é nova criatura. E tudo se faz novo. Nós morremos para os nossos pecados. Quando nós batizamos, nós morremos para o nosso pecado. E ressuscitamos com Jesus para uma nova vida. Para uma novidade de vida. E a gente entra pela porta que é Cristo. E pelo caminho que também é Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. No caminho da santificação, nós conhecemos a Jesus. Esse Jesus se revela a nós. Assim como ele se revelou 3 anos aos seus discípulos. E eles puderam conhecer Jesus na caminhada. Assim é conosco. A cada batalha que ele permite que a gente vença, a cada gigante que ele derruba, a cada dificuldade, a cada tempestade, a cada vale, a cada deserto que a gente passa, mais a gente conhece Ele. E a palavra diz que os nossos olhos verão a Deus. Eu hoje li uma palavra sobre isso, lá no livro de Isaías 30. Tá aqui. Achei. O povo de Sião, que mora em Jerusalém, você não vai mais chorar.
como Ele será bondoso quando você clamar por socorro. Assim que Ele ouvir, lhe responderá. Embora o Senhor lhe dê o pão da adversidade e a água da aflição, o seu mestre não se esconderá mais. Com seus próprios olhos você o verá. Jó também disse: antes de ser afligido, eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te contemplam. E aqui também, né, em Isaías 30, com os seus próprios olhos você o verá. Então, e aqui fala de aflição, né? Fala da água da aflição, fala do pão da adversidade. O Senhor muitas das vezes nos coloca em momentos difíceis da nossa vida. Momentos em que a gente perde algo, que a gente perde a saúde, que a gente perde um amigo, que a gente perde um parente, que a gente perde um emprego, perde os recursos, perde até a paz, porque o povo estava sendo afligido. Lá em Juízes, no livro de Juízes 6, fala que o povo, Juízes 6 e Juízes 7, fala que o povo perdeu a paz. Os inimigos de Israel, eles atormentavam, oprimiam tanto Israel que eles perderam a paz. Então, o que foi que você perdeu? Às vezes a saúde, a paz, a alegria de viver. Às vezes perdeu um ente querido, um amigo, perdeu os recursos, uma porta se fechou. Mas muitas das vezes essas adversidades que o Senhor nos permite viver é para que a gente busque a presença dEle como a gente nunca buscou. É para que a gente encontre Ele no lugar da nossa aflição, no nosso sofrimento, na nossa dificuldade, no nosso lamento. Ali o Senhor se revela a nós. Porque a palavra diz que é melhor uma casa em luto do que uma casa em festa. Porque no luto, a possibilidade de nós nos arrependermos. E na festa, não. Dificilmente a gente vai se arrepender numa festa. Pelo contrário, a gente não vai pensar nisso. A gente vai pensar na comida, na bebida, na alegria, no júbilo, na dança. Mas a gente não vai pensar em se arrepender. Agora, quando alguém morre, quando alguém chega no final da linha, né? A gente repensa muita coisa. Repensa os sims que a gente devia ter dado para essa pessoa. Pensa na paciência que a gente devia ter tido, no amor que a gente tinha que ter amado mais, se dedicado mais. Então, que a gente possa repensar tudo isso, né? Para que a gente tenha uma colheita melhor. Muitas das vezes a gente perde tanto porque a gente não perdoa, porque a gente tem que estar com o coração duro. E se a gente não perdoar, Jesus não tem perdão pra gente. A oração do Pai Nosso é: perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ah, Júlia, eu tenho que perdoar quem não me ama, quem me maltrata, quem me humilha, sim. É essas pessoas que a gente precisa amar. E a palavra diz que a cota de perdão diário é 70 vezes 7. Se for vezes 10, 700 vezes, né? Como é 7,
600 e poucas vezes é o que a gente tem que perdoar por dia. Então, é sem fim. A cota de perdão diário é sem fim. Todas as vezes que for necessário a gente perdoar, a gente precisa exercer. Jesus, ele mostrou isso quando ele estava lá na mesa com os discípulos, na última comunhão. E a Bíblia diz que Judas ele estava pronto para trair Jesus. Jesus sabia que era Judas, porque ele sabe das coisas. E mesmo assim, ele beijou Judas, ele chamou Judas de amigo. Ele permitiu que ele tivesse a mesa com ele. Por quê? Porque Jesus, ele é perfeito e ele é nosso parâmetro. Ele é o nosso parâmetro. É igual a ele que a gente precisa ser, não igual as pessoas do mundo. Que não perdoa, que não tem misericórdia. Nós precisamos perdoar. O perdão, ele faz parte da igreja. Perdão. Caiu tudo aqui hoje. É que o calor chegou no Rio de Janeiro com força. É um sol para cada pessoa hoje aqui. E ó que choveu. Mesmo chovendo, o calor tá tremendo. Mas é assim mesmo, a gente já tá no verão, né? Então é inevitável o calor. A gente tem que ligar um ventiladorzinho e glorificar a Deus. Porque o povo no deserto, eles reclamavam e a gente não é murmurador. Em todo o tempo dai graça. Tá calor, dá graças a Deus. Tá frio, choveu, dá graças a Deus. Tá com pouco, dá graças a Deus. Tá com muito, glorifica a Deus. Porque a palavra diz que Abraão se fortalecia dando glória a Deus. Em tudo dai graças. Na dificuldade, na dor, no sofrimento. Não é fácil passar por dificuldade, por dor, por traição, por sofrimento. Mas em tudo, que a gente possa dar graças a Deus. Porque Jesus, ele passou pela terra, não tinha casa, não tinha cavalo, até o burrinho que ele entrou. No dia de Ramos, ele pediu emprestado. Até o burro. Foi morar em Cafarnaum, pensa que ele comprou uma bela de uma casa? Não. Ele ficou na casa dos outros. Você pensa que quando ele viajava, ele ficava numa hospedaria? Não. Ele se hospedava na casa de Zaqueu, na casa de Marta, Maria, Lázaro, de Pedro, de João. Então, que a gente possa ser como Jesus. A gente tem duas pessoas também na Bíblia que a gente pode, duas, três, que aconteceu também a mesma coisa. 4, já me veio mais uma aqui. A gente tem o caso de Moisés, que foi morar na casa de Jetro, né? Sacerdote em Midian. Nós temos Jacó, que não tinha onde nem colocar a cabeça, dormia numa pedra, saiu sem nada, assim como Moisés saiu sem nada.
Foi para casa Jacó foi para casa de Labão, seu tio, e lá casou com Raquel e Lia. Trabalhou 14 anos sem salário. Aí nós vemos Elias, que vai passa 2 anos e pouco no riacho de Querite, numa caverna, sendo alimentado por corvos, bebendo água do riacho. Depois Deus manda ele ir para a casa de uma viúva. Chega lá, a viúva não está em condição, está preparada para morrer. E aí ele fica mais um tempo na casa dessa viúva, e ali a multiplicação de farinha e de azeite. Eles comem daquilo enquanto tem fome na terra, enquanto tem seca. Nós vemos o profeta Eliseu também sendo ajudado pela mulher. Agora me fugiu o nome da cidade. Ele ia para o Monte Carmelo, e quando ele passava para ir para o Monte Carmelo, essa mulher lhe oferecia um quarto, para que sempre que ele fosse para o monte orar, ele pudesse passar pela casa dela e desfrutar de um quarto, de uma lamparina, de uma cama, de um descanso, todas as vezes que ele viesse orar no Monte Carmelo. Então nós vemos diversos homens de Deus poderosos. Moisés, homem poderoso em amizade com Deus. Nós vemos Jacó, nós vemos os profetas, Eliseu, Elias, todos eles, Jesus, sem ter grandes riquezas, grandes patrimônios, grandes estabilidades. E nós sabemos que em todo o tempo a mão do Senhor está conosco. Assim como esses homens, eles foram cuidados pela própria mão de Deus, nós sabemos que também é Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá saúde, é Ele que nos dá estabilidade para a gente não enlouquecer, porque é um mundo de aflição. Esse mundo nunca foi o mesmo. Depois da pandemia, a gente não foi o mesmo, o mundo não foi o mesmo, a natureza não é a mesma, o comércio não é o mesmo. A gente vai no comércio, a gente vê, tá tudo alterado, tudo mudado, tudo muito mais caro, né? Então, mas em todo tempo a mão do Senhor está estendida, porque a palavra diz que as bênçãos do Senhor não estão numa localidade. As bênçãos do Senhor estão sobre nós e elas vão nos perseguir. Porque a gente obedece, não porque a gente é bom, mas porque a gente busca obedecer, mesmo diante das nossas limitações, da nossa pequenez, da nossa desobediência, dos nossos pecados. A gente busca a face de Deus. E a palavra diz que no final dos tempos, que quem se santifica, santifique-se mais. E quem está na lama vai se lamear mais. Então que a gente possa buscar a face do Senhor, buscar fazer concertos diários, buscar se arrepender dos nossos pecados, buscar a face de Deus, buscar uma intimidade, porque Deus é uma pessoa e Ele quer se relacionar conosco. Pai, Filho e Espírito Santo, Deus Pai, Criador, Deus Filho, Salvador, Jesus, e Deus Espírito Santo, Consolador, nosso professor, nosso ajudador, nosso GPS, aquele que nos dá o caminho, a direção que nós devemos seguir em todo o tempo. Então,
Que nessa noite a gente possa refletir sobre tudo isso, da bondade de Deus, da misericórdia, da benevolência, da compaixão que Ele tem por nós. E que a gente possa buscar Ele em espírito e em verdade. Porque a palavra diz que chegou o tempo e é agora. Jesus disse isso para a mulher samaritana, em que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. E Deus não rejeita um coração quebrantado, contrito, um coração rendido a Ele. Ele não rejeita. Então que a gente possa entrar na presença dEle e se rasgar, que a gente possa chorar, que a gente possa pedir socorro, pedir o colo dEle, pedir o amor dEle, porque Ele tem tudo isso para nós. Amor, colo, o fardo. Jesus, Ele veio para trocar o nosso jugo, porque o fardo dEle é suave, o peso dEle é leve, o fardo é suave. Ele troca conosco, porque Ele já conquistou tudo isso na cruz do Calvário, o castigo que nos trouxe a paz. Então, se a gente tem paz nessa terra tribulada, de gente atribulada, de natureza atribulada, de humanidade atribulada, é porque Ele nos dá paz. Senão a gente enlouquecia, a gente não suportaria, a gente sucumbiria diante de tanta dificuldade, diante de tanta perturbação, perseguição. Nós não aguentaríamos. Mas como nós temos Ele, esse príncipe que nos dá a paz, nós podemos caminhar com Deus e chegar onde Ele quer que a gente chegue, no alvo. Esse é o alvo, é a salvação. Nós estamos numa competição. O apóstolo Paulo dizia: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Diariamente, é um leão por dia que a gente vai ter que batalhar. Diariamente, a gente vai estar naquele caminho, naquela competição. E no final, quem perseverar vai receber a coroa da vida. Quem perseverar nessa competição receberá o prêmio da coroa da vida eterna. E não há nada maior do que isso. Não há nada que a gente possa fazer para conquistar isso, só diante de Cristo. E todos os dias permanecendo em fé. É o que a gente pode fazer, isso. Permanecer em fé. De fé em fé, de milagre em milagre, de vitória em vitória. Nós chegamos no final dessa jornada, no final dessa corrida. A palavra diz também que é uma corrida. Aleluia. Vamos ler. Vamos ler. Os ataques espirituais, eles estão muito grandes. Principalmente depois que passa o Natal, o peso espiritual é muito grande. Então nós temos que estar armados com a nossa espada. Essa é a nossa espada, é a palavra de Deus. Então a gente tem que estar posicionados, batalhando, orando, tirando um tempo de se esvaziar de alimentos, nem que seja uma refeição, 2 refeições, para que a gente possa
está buscando a face de Deus em oração, em jejum, em súplica, em adoração, porque a adoração também nos leva a um lugar diferenciado. Nós vamos para o Monte Sião, um lugar da adoração, e diabo nenhum, Satanás nenhum aguenta adoração. A adoração, ela te coloca num nível diferenciado perante Deus. Porque só adora quem está com o coração em Cristo, em Deus. Ninguém consegue adorar sem estar com o coração no Pai. Então, uma adoração sincera, ela move a mão de Deus, ela destrona muita coisa. Vamos salmodiar, né? Vamos ler alguns salmos de Davi. Salmo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho do ímpio, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos zombadores. Porque se a gente se assenta com gente perversa, a gente se torna tolo e é participante. Assim como num crime, se você for pego junto com aquela pessoa que cometeu o crime, você vai ser indiciado junto, como participante ali da cena do crime. A mesma coisa é quando você senta na mesa de alguém que é perverso, de alguém que é tolo, de alguém que zomba das coisas de Deus, de alguém que não tem temor a Deus. Então tem consequência quando a gente senta numa mesa de gente perversa. Então, feliz é aquele que não segue o conselho do ímpio, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta nas mesas dos zombadores. Pelo contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. É como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Ela dá fruto no tempo certo, as folhas não murcham. Então a palavra diz que, ao contrário, é o sábio. Ele medita na palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos traz temor. E o temor é o princípio da sabedoria, então a gente se torna pessoas sábias por meditar na palavra de Deus, por buscar conhecimento do alto, sabedoria divina. E é como uma árvore plantada em águas correntes, porque a gente sabe que toda planta necessita de água. E Jesus é a água, né? Jesus é a água da vida. E aí a palavra diz que essas pessoas que buscam ao Senhor, elas estão sempre perto da corrente de água, que é Cristo. Dá fruto no tempo certo. A palavra diz que por a gente estar ligado à videira verdadeira, que é Cristo, a gente vai dar muito fruto. Tudo que Ele faz prospera. É as bênçãos da obediência, da prosperidade. Tudo que aquela pessoa fizer vai ter um diferencial. Tudo que José fazia, a mão de Deus estava ali. Tudo que ele colocava a mão para fazer era diferente. E que a gente possa também ser assim. Tudo que a gente for fazer, que seja com muito amor. Porque tudo que a gente faz, seja que a gente faça para Deus, né? Que a gente faça para Ele. Não é o caso dos ímpios. Eles são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Vamos lá para o Salmo 3. Lemos o Salmo 1, vamos ler agora o Salmo 3. Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem ao meu respeito, Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és escudo que me protege, és a minha glória, que me faz andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e no seu santo monte Ele me responde. Eu acabei de falar do Monte Sião,
né? Do seu santo monte, Ele nos responde. Então a adoração, ela vai até esse monte. E a gente toca o Monte Sião quando a gente adora. Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque o Senhor me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, meu Deus. Quebra o queixo de todos os meus inimigos. Arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento. A tua bênção está sobre o teu povo. Então, a palavra diz que nós clamamos e Deus ouve. A gente se deita e logo a gente dorme e descansa, porque o Senhor cuida do nosso sono. Aí nós clamamos: levanta-te, Senhor, salva-me. E o Senhor faz justiça contra os nossos inimigos. O Senhor vem com livramento, então tem livramento para o seu povo. E sobre o seu povo há uma bênção, que é a bênção que eu falei, que está sobre. Jacó, ele tinha 12 filhos. Ele tinha 2 mulheres, mais 2 concubinas. Esse homem era rico, esse homem tinha gado, esse homem tinha ovelha. Mas esse homem não abriu mão de ser abençoado por Deus. O que mais queria um homem com uma descendência enorme, com gado, com esposas, com tudo? Mas ele não abriu mão da bênção dele. O anjo apareceu para ele e ele falou: eu não te solto enquanto tu não me abençoar. Ele sabia o poder que há numa bênção. Faz toda a diferença. Porque não adianta a localidade. Aonde Jacó tivesse, as bênçãos do Senhor estariam sobre ele. Tanto que ele foi para a casa de Labão, seu sogro, e tudo que ele fazia prosperava. Tudo. E aí o seu sogro começou a passar a perna nele. E aí Deus começou a trocar a forma de pagamento, porque ele queria enganar ele. Então, todas as vezes que o Senhor escutava a forma de abençoar Jacó, ele abençoava. Então essa é a diferença da gente estar na presença de Deus e ter as bênçãos dele sobre a nossa vida. Pode estar em qualquer lugar, pode estar... José estava na cadeia e ele foi próspero na cadeia. Na cadeia ele era o melhor administrador, ele era o melhor zelador, ele era o melhor carcereiro, ele era o melhor, ele sabia adivinhar sonhos, porque Deus dava a interpretação a eles. Na cadeia, ele foi fazer o que Deus havia confiado a ele. Então, não adianta o lugar, não importa o lugar que nós estejamos. Se o Senhor estiver conosco, qualquer coisa que a gente faça vai prosperar. Qualquer coisa que a gente faça vai ter as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. A presença de Deus, né? A presença que Saul rejeitou. Mas Davi não abria mão. Davi falava: tira tudo de mim, mas não tira a tua presença. Tira tudo, mas a tua presença eu não posso ficar sem. Ele sabia o quanto era preciosa a presença do Altíssimo. Salmo 7. Senhor, meu Deus, em ti me refugio, salva-me e livra-me de todos os que me perseguem, para que, como leão, não me dilacerem, nem me despedacem, sem que ninguém me livre. Senhor, meu Deus, se assim procedi, se nas minhas mãos há injustiça, se fiz algum mal a um amigo, ou se poupei sem motivo o meu adversário
persiga-me o meu inimigo até me alcançar. No chão me pisoteei e aniquilei a minha vida, lançando a minha honra no pó. Levanta-te, Senhor, na tua ira, ergue-te contra o furor dos meus adversários. Desperta-te, meu Deus, ordena a justiça. Reúnam-se povos ao teu redor. Das alturas reina sobre eles. O Senhor é quem julga os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, conforme a minha integridade. Deus justo, que sonda as mentes e corações, dá fim à maldade dos ímpios, e ao justo dá segurança. O meu escudo está na mão de Deus. Ele salva o reto de coração. Então está falando do justo e do ímpio. Está falando da proteção que Deus tem como refúgio, como escudo. Aqueles que fazem a vontade de Deus, né? Aí ele fala da injustiça, dos adversários, da maldade deles ele fala da justiça de Deus e que se ele pecou, que o Senhor faça a justiça, né? Que julgue ele, porque Deus é o justo juiz. E ele tem uma balança, ele sempre que tem dois assuntos, ele vai colocar na balança, ele vai pesar e ali ele vai julgar pela justiça dele, quem tá certo, quem tá errado. E é isso que Davi estava aqui pedindo a Deus, né? Clamando por isso. E aí ele diz que ele é meu escudo, o Senhor é o meu escudo, é minha proteção, é o meu refúgio, é onde eu me escondo. E é o que nós precisamos. Precisamos nos esconder no Senhor, porque não há esconderijo maior do que estar na presença do Senhor. Deus é um juiz justo. Deus que manifesta cada dia o seu furor. Se o homem não se arrepender, aí fala do arrependimento, o Senhor dá tempo da gente se arrepender. Deus afia a espada, arma o seu arco e o aponta, prepara a sua arma mortal, suas armas mortais, e faz de suas setas flechas flamejantes. Quem gera maldade concebe sofrimento e dá à luz a desilusão. Então a gente tem que prestar muita atenção no que a gente está gerando. Nós estamos gerando bem, frutos do bem ou frutos da maldade? Porque a palavra diz que a gente gerar maldade, a gente vai conceber o sofrimento. Quem gera maldade vai nascer. Uma hora nasce. E não vai nascer coisa boa, vai nascer um belo de um sofrimento. Então que a gente possa plantar sementes boas, que a gente possa gerar bons frutos, para que na hora que nasça, seja de vida e não de morte. Que seja bênção e não maldição, porque a escolha está na nossa mão. Vida ou morte. Bênção ou maldição, alegria ou tristeza. Né? Quem gera maldade concebe sofrimento e dá à luz a desilusão. Quem cava um buraco e o aprofunda, cairá nessa armadilha que fez. Sua maldade se voltará contra ele, sua violência cairá sobre sua própria cabeça. Darei graças ao Senhor por sua justiça. Ao nome do Senhor Altíssimo cantarei louvores. Aleluia. Vamos lá no Salmo 91. Salmo 52, primeiro. Porque você se vangloria do mal e de ultrajar a Deus continuamente.
Ó homem poderoso, sua língua trama destruição. É como navalha afiada, cheia de engano. Você prefere o mal ao bem, falsidade em lugar da verdade. Você ama toda palavra maldosa, ó língua mentirosa. Saiba que Deus o arruinará para sempre. Ele o agarrará e o arrancará de sua tenda. Ele o desarraigará da terra dos vivos. Os justos verão e temerão. Então, a gente precisa temer a Deus sempre. Rirão dele dizendo: veja só o homem que rejeitou a Deus como refúgio. Lembra que a última palavra que a gente leu lá no Salmo 7 diz que o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso abrigo, o Senhor é quem nos esconde, é quem nos guarda, é o nosso esconderijo. Aqui fala do homem que rejeita a Deus como refúgio. Confiou em sua grande riqueza. Em vez de confiar no Senhor, confia em riquezas, em bens, em coisas da terra. E buscou refúgio na sua maldade. Mas eu sou como uma oliveira. Oliveira é que faz o azeite, azeitona, que floresce na casa de Deus. Então, para aquele que é do Senhor, vai florescer. Confio no amor de Deus para todo sempre. Para sempre te louvarei pelo que fizeste, a gratidão, né? A gratidão a Deus revela o nosso caráter. Na presença dos teus fiéis, proclamarei o teu nome, pois tu é bom. É o que a gente está aqui cantando. És fiel em todo tempo tu é tão bom para nós. Todo fôlego que eu tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas, e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele é o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo do ímpio. Todos esses salmos que a gente leu agora fala da maldade, fala do ímpio, fala do bem e do mal, da tolice e da sabedoria, do ímpio e do justo. Que a gente possa escolher andar em retidão com o Senhor, andar na justiça, fazer o que é certo, não roubar, não matar, não adulterar, não falar mal do nosso irmão, fazer o que é certo. Deus não gosta de perversidade no coração. Deus gosta de um coração bondoso, que ama o seu irmão. Porque se a gente fizer 2 mandamentos, a gente pratica todos eles. Se a gente amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, de alma e entendimento, e se a gente amar o próximo como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, por um amor sacrificial, a gente não faz maldade para ninguém. A gente não se corrompe, a gente não dá falso testemunho, a gente não fofoca do outro, a gente não olha para aquilo que é do outro, a gente busca o conserto da nossa casa, da nossa família, porque a gente já tem trabalho demais. Eu fico impressionada pessoas que conseguem cuidar da vida dos outros. No mau sentido, né? Não é no bom sentido de cuidar da vida dos outros, de ajudar alguém. Não. Ele tá tentando cuidar da vida dos outros para perturbar a vida dos outros.
para falar do mal do irmão. Eu não sei como a pessoa consegue tempo para isso. Porque a gente faz tanta coisa num dia, tanta coisa para administrar, é tanta coisa para resolver. A gente tem que ter o nosso tempo com Deus. Nós temos que ter no dia o tempo para orar, para consagrar, para jejuar, para buscar a face do Senhor. Aí tem a nossa casa, depois disso tem a nossa casa, os nossos filhos, nosso ministério, nossa família. Aí tem que fazer comida. Tem que cuidar do templo, que é o nosso corpo. Tomar as medicações, tomar as vitaminas, se alimentar. Beber água. Fazer algum exercício físico pra gente não perder a saúde. Cuidar de cabelo, cuidar de... Nossa, é muita coisa. Cuida da pele, cuida do cabelo, cuida da saúde. Cuida um pouquinho dos músculos, né? Faz alguma atividade. Porque o templo o corpo é templo do Espírito Santo. Quando a gente cuida bem dele, quando a gente se alimenta bem, quando a gente... Porque comer um fast food é fácil. Agora ir lá, descascar, cortar, fazer um iogurte, tomar com grão, botar uma fruta no meio, um mel no meio. Isso tudo dá trabalho. Poucos querem fazer uma boa salada, porque dá trabalho. Fazer uma alimentação saudável, viver saudável, dá trabalho. Hoje eu cheguei em casa já tarde, 9h pouca da noite, mas eu corri para ver se eu fazia um tempinho ali de atividade física, nem que seja meia hora, porque se você fizer 10 minutos, o teu organismo já entra num estágio que ele já faz bem. Se você fizer 10 minutos de exercício por dia, se você fizer 10 minutos de abdominal, você já ativa o funcionamento, o metabolismo do teu organismo, que já faz com que ele se acelere e você não tenha um monte de doença. Não engorde absurdamente. Comece a movimentar o intestino, não deixa bactérias ruins tomarem conta, porque tem as boas e tem as ruins. Isso tudo com 10 minutos se a gente fizer por dia. Então, se eu fizer 30, para mim tá ótimo. Libera os hormônios que eliminam o cortisol, que o cortisol ele dá problema de diabetes, dá problema de triglicerídeo, de LDL. Então, se a gente fizer 30 minutos de exercício, vai fazer uma bicicleta, uma caminhada, vai fazer um abdominal, vai fazer um exercício de musculação ou aeróbico, qualquer um. Eu não gosto de fazer muito aeróbico, porque a gente perde muita caloria, acaba desgastando o organismo, e o organismo não foi feito para isso. Mas o pouquinho que a gente faz já faz bem para o organismo, porque nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos feitos de alma, nós somos feitos de espírito, que habitamos num corpo. Então os três têm que estar em sintonia. Nós temos que nos alimentar do pão do céu, da água da vida, pelo qual, se a gente se alimentar, a gente não vai ter sede nem fome, que é a palavra de Deus. Isso é fundamental, é a primeira coisa que a gente tem que fazer no dia. A primeira coisa é buscar o reino e a sua justiça, e tudo vai ser acrescentado. Eu garanto a vocês, eu tenho 8 anos que eu vivo a dependência total de Deus. E as pessoas não conseguem compreender que quando a gente busca o reino do céu e a justiça dele, ele vai abrindo as comportas do céu pra gente.
Malaquias 3, prova e vê que o Senhor é bom, se eu não vou abrir as comportas do céu. Salmos 34 também fala, provar e ver como Ele é bom. Quem faz prova de Deus vai conhecer um Deus bondoso. Ele não exime a gente de entrar em vale, Ele não exime a gente de entrar em cova. Ele não exime a gente de entrar em fornalha, de ir para a cova dos leões. Nada disso. Andar em caminhos difíceis, ir para o vale de ossos secos, para a gente profetizar lá, ser profeta dentro do vale. Ele não tira da gente a perseguição. Ele não tira da gente o urso, o leão. Ele não tira os Saús da nossa vida. Davi passou anos sendo perseguido, mas aquela perseguição estava habilitando Davi para sentar no trono. E é isso que a gente tem que entender, que tudo que Deus permite na nossa vida é para nos afiar, para um novo momento. Porque quem está em Cristo, em todo tempo nós somos promovidos. De degrau em degrau nós vamos subindo, para que nós possamos chegar onde Deus quer que a gente chegue em Cristo Jesus, que é a estatura do varão perfeito, né? Qual é a estatura? É ser parecido, ter a mente de Cristo. Então, que a gente possa dormir, ter o sono do justo. Hoje eu não vou fazer live na madrugada, a gente já tá na meia-noite e 25. Mas eu não vou fazer live hoje na madrugada, vou descansar 2 dias aí. E quinta-feira a gente volta com as lives da madrugada, de 3 horas da manhã. Amém? A de meia-noite, que vai até 1 hora da manhã. E a de 3 horas da manhã, que a gente vai até 4 horas da manhã, ou um pouquinho mais. Se eu começar mais tarde, 3h30, vai até 4h30. Porque a gente precisa de um tempo também de descanso, porque aí vem quinta, sexta, sábado, domingo, quinta, sexta, sábado, eu vou estar fazendo as lives na madrugada, e domingo é Réveillon, e a gente vai para a igreja às 10 horas da noite, deve ficar na igreja até meia-noite, 1, 2, 3, até umas 3 da manhã a gente deve ficar na igreja. Então, eu não devo fazer live, ou se eu aguentar, quando eu voltar, eu faço uma live, nem que seja uma live pequenininha, só com uma oração. Eu vou ver como é que vai ser, se eu vou estar aguentando. Então, que a paz do Senhor esteja com vocês, que vocês sejam cheios do Espírito Santo, com fogo, que vocês tenham sejam abençoados na entrada, na saída, desde agora e para sempre, que as bênçãos do Senhor possam nos perseguir, que o sangue de Jesus esteja sobre nós, sobre as nossas cabeças, sobre os nossos corações, nos nossos sentidos, corpo, alma, espírito, que o sangue de Jesus esteja nos nossos olhos, nos nossos ouvidos, na nossa boca, no nosso coração, nas nossas mãos, para servir, para erguer, para profetizar, para derramar nos nossos pés, onde botar a planta dos pés seja solo santo e possa levar o evangelho. Irmãos, evangelizem onde vocês estiverem, evangelizem. Jesus está voltando, gente, Jesus está voltando, Jesus está às portas. E a gente não pode perder tempo. Tem muita gente se perdendo, tem muita gente perecendo, tem muita gente sofrendo, tem crente sofrendo que precisa de uma palavra. Quantas vezes eu precisei de uma palavra? E eu fui evangelizada mais de 10 vezes até eu me render para Cristo. Eu aceitei Jesus com 15, mas até eu me render a Ele demorou. E sempre chegou um momento que sempre tinha alguém me entregando uma palavra de Deus. E eu não vou esquecer disso nunca. Dessas pessoas que fizeram parte da minha caminhada, dessas pessoas que regaram a minha vida
até que eu me rendesse ao Senhor Jesus. Eu tive médico, eu tive porteiro, eu tive gente em elevador que me evangelizou, mendigo que me evangelizou, eu tive gente em mercado que me evangelizou. Então, aonde eu ia, Deus me cercava. Aonde eu ia, tinha um crente falando de mim, falando comigo, me falando de Cristo. E normalmente pessoas humildes. Então, eu prego para os ricos, mas eu prego muito para aqueles quebrantados. Porque normalmente o rico, infelizmente, é aquilo que a palavra diz. É mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha do que o rico entrar pro reino dos céus, porque eles se acham que eles não precisam, é como a igreja, uma das igrejas de Apocalipse, elas não precisam de nada, eles têm tudo, né? Eles já estão gordos, fartos, não precisa desse Deus, né? O Deus Jeová Jireh, o Deus da provisão, o Jeová Rafá, só quando entra numa doença debilitante, aí infelizmente procuram, quando perdem alguém, que o dinheiro não é suficiente, né? Aí buscam. Mas eu tô em tempo e fora de tempo, que a palavra diz, me sirvam, evangelizem, levem minha palavra em tempo e fora de tempo. Isso foi um start para minha vida, porque muitas das vezes a gente só pensa em nós. E a palavra diz, em tempo e fora de tempo, evangelizem. Em tempo e fora de tempo, levem minha palavra. E eu tenho feito isso em tempo e fora de tempo, porque eu sei que o tempo está correndo. E eu vou gastar a minha vida para o reino do céu, para o reino de Deus. O que Deus fez por mim, ninguém podia fazer. Ninguém podia me salvar. O preço era impagável. O preço que a gente deve a Deus é impagável. Só Jesus podia fazer isso. Então, o mínimo da minha gratidão, porque a palavra diz que a nossa obra é como pano de imundície. Não serve para nada. Mas tudo que eu puder fazer para o Senhor, eu vou gastar o meu tempo, os meus recursos, a minha voz. Eu vou adorar, eu vou orar, eu vou profetizar, eu vou servir na igreja, eu vou servir na rua, eu vou evangelizar o pobre, o rico, o mendigo, os que estão doentes. Em todo o tempo, no que Deus te colocar, porque você não precisa de um microfone nem de um púlpito para falar de Deus, para falar de Jesus. No banco, na fila, no mercado, é um dos lugares que eu mais gosto. Eu sempre fui uma pessoa muito introvertida. Eu nunca fui extrovertida. Eu sempre gostei de ficar na minha. Sempre tive poucos amigos, fui amigo de poucos. Sempre gostei, o meu trabalho é na área de saúde e eu gostava de ficar quieta, no meu canto, sem falar com ninguém. Mudei de profissão para não falar com muita gente. Mas quando o Senhor nos chama, Ele muda a nossa história. E eu me tornei uma pessoa comunicativa para poder levar o Evangelho. Porque eu entendi que lá em Mateus 28:19, ide por todo mundo e levai o Evangelho, ensina e batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O ide, porque eu fui alcançada por um rapaz aos 15 anos de idade, na casa de uma amiga minha, botou todo mundo no chão e o fogo desceu do céu e eu falei, eu quero esse Cristo aí, eu quero isso aí para minha vida. Posteriormente, eu tive mais de 10 pessoas, agora estou me lembrando de mais um rapaz que me evangelizou também. Eu já servia, eu já
Quando eu conheci ele... quando eu conheci ele, eu ainda não servia. Ele me chamou para um motoboy. Patrício, o nome dele. Ele me chamou para fazer a obra num asilo. Então, gente, é no asilo, é com mendigo, é nas prisões. Aonde o Senhor nos chamar para fazer a obra, nós precisamos estar disponíveis para fazer. Esse rapaz também me evangelizou, ele derramou sobre a minha vida, sobre a minha família. Eu nunca mais esqueci dele. Então, foram várias pessoas que participaram porque nós somos um rapaz, aos 15 anos ele colocou a semente, mas essa semente ela precisava ser regada, ser adubada. E teve muita gente ao longo da minha trajetória que adubou, que regou essa semente até o dia que ela floresceu. E quando ela floresceu, eu não podia esquecer de todo o bem que fizeram para mim. E então eu vivo para fazer isso também, onde eu tô. Tempo, fora de tempo, zelador, no mercado, na portaria, no banco, onde eu estou, na van, no ônibus, no sinal, no trânsito, no Uber, eu falo de Jesus. Alguém vai me entregar um alimento, eu falo de Jesus. Eu vou pagar uma conta, eu falo de Jesus. Em todo o tempo. Então, falem de Jesus em tempo e fora de tempo. Porque muitas pessoas precisam de Jesus. Eu já viajei para uma cidade onde eu conto esse testemunho. A Tati, a mãe dela, estavam passando por um momento muito difícil de transtornos psicológicos gravíssimos. E no prédio onde ela morava tinha um monte de gente crente, mas ninguém se mobilizou para ajudar essa mulher e essa mãe. Eu tive que sair do Rio de Janeiro, conhecer a pessoa lá no sul, para poder levar essa palavra de salvação para pessoas que estavam ali perto, que podiam ter ajudado essa mulher. Então a gente precisa ser igreja onde a gente está. Onde o Senhor nos plantou, a gente tem que dar fruto. E frutos bons para o reino. Aleluia! Que a paz do Senhor esteja com vocês, que a paz do Senhor cubra, que o Senhor esteja na nossa entrada, nossa saída, desde agora e para sempre. Cubra nossa cabeça, cubra as nossas mãos, nossos braços, nossos pés. Que os anjos do Senhor estejam acampados ao nosso redor, possa ter muro de fogo ao nosso redor, que o Senhor possa dar ordem aos anjos dele ao nosso respeito. Em nome de Jesus, amém. Que o sangue de Jesus, sangue carmesim esteja em nós, na nossa família, em tudo que nós temos. Amém? Aleluia!